Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Covid-19, sobre o vírus, né, que causa a doença, que é o SARS-CoV-2, e aí eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de infecção viral, da fisiopatologia, que se sabe até agora, de algumas complicações mais extrapulmonares e potencialmente crônicas, os fatores de risco também, tentar associar isso com alguns parâmetros moleculares. Vou falar um pouquinho, principalmente, da relação de doenças metabólicas com e do envelhecimento, né, com a doença. E se der tempo, eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre os nossos esforços na Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Bom, a Covid-19, vocês já devem estar cansados de saber, né? É uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus que surgiu na China, né? O primeiro registro foi em Wuhan, e que causa uma síndrome respiratória aguda grave, muito parecida, né? Esse vírus é muito parecido com o SARS-CoV, que causa SARS, que também surgiu lá na China há um tempo atrás, mas nesse caso, né, o SARS-CoV-2, ele acaba tendo ele acabou tendo uma abrangência muito maior, o que levou, né, a Organização Mundial de Saúde a caracterizar essa doença infecciosa como uma pandemia, e também tem uma gravidade que é elevada em relação ao SARS, né, o SARS-CoV-1, né, e como todo coronavírus, né, o coronavírus é um vírus, é uma classe de vírus bem abrangente, e você tem coronavírus que infectam vários tipos de animais, plantas, enfim. É um tipo de vírus que é denominado de coronavírus porque numa imagem bidimensional, como vocês estão vendo aqui, a estrutura do vírus parece uma coroa, com essas pontinhas, né, que são chamadas de spike, né, do inglês, né, de spike. E essas proteínas são as proteínas que estão na superfície do vírus, que são fundamentais para que haja a infecção viral. Então, o que acontece? O vírus, ele tá no ar, né, em aerosol, e aí ele é inspirado, né, aí ele atinge o nosso trato respiratório, né, e entra em contato com o epitélio, principalmente o epitélio do pulmão, e aí lá no epitélio do pulmão, você tem proteínas que são chamadas de ACE2, né, do inglês Angiotensin Converting Enzyme 2, ou em português ECA2, né, enzima conversora de angiotensina 2, que interage com essa proteína spike que está na coroa do vírus, né. Ela é chamada de proteína spike ou proteína S. Então, existe uma interação molecular entre essa proteína ACE2 e a proteína spike. O que faz essa proteína ACE2? Ela não é simplesmente, ela não está lá simplesmente para servir como receptora para o vírus, né? Ela tem uma função importante no controle da produção de angiotensina e dos seus derivados, que são peptídeos importantes para o controle da pressão arterial e várias outras funções. Né, então, é uma proteína que é útil, né, para nós, seres humanos, mas que o vírus usa para ingressar dentro da célula. Então, quando essa proteína S interage com a proteína ACE2 do hospedeiro, precisa de uma outra proteína que é chamada, tem esse nome enorme aqui, que é TM, que é abreviada por TMPRSS2, que é uma protease que vai lá e cliva a proteína S e permite, então,
que o vírus seja internalizado. Então, para que haja infecção, a princípio, você precisa dessa tríade, ACE2, Spike e TMP-RSS2, certo? E essas duas proteínas existem no epitélio do pulmão. Quando o vírus entra, interage com as duas, ele ingressa na célula. Esse SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, então o conteúdo genético dele, diferente do nosso, ele é formado por RNA. Esse RNA, ele entra na célula e aí ele usa a maquinaria de tradução, né? Eu dei aula para alguns de vocês aqui na biologia molecular, vocês vão lembrar da maquinaria de tradução, de ribossomos, tal, que vai usar esse RNA como modelo para sintetizar novas proteínas. Essas proteínas vão ser codificadas pelo RNA viral, são proteínas virais, que vão servir para a replicação do RNA viral, vão servir também para montar a estrutura do vírus, inclusive essa proteína S. Né? E aí o vírus montado dentro dessa célula, o que ele faz? Ele acaba saindo dessa célula, infectando outras células, e a infecção vai se espalhando. Né? E aí a gente vem estudando agora, mecanismos também de evasão do vírus, né? Como que o vírus consegue se esconder. Então, existem evidências até que o vírus consegue infectar outras células, e ele talvez seja mais eficiente que outros vírus, como, por exemplo, o SARS-CoV-1, porque ele consegue infectar outras células sem sair para o meio extracelular, simplesmente por conexão célula a célula, né? E o que acontece, então, quando o vírus entra na célula, né, e acaba, de certa forma, montando um novo vírus e saindo? Quando ele sai da célula, ele acaba apresentando, né, para o meio ali, extracelular, uma molécula nova que o sistema imune não reconhece, né? Algumas moléculas, né? Por exemplo, a proteína S. E aí o sistema imune vai reconhecer aquilo lá como algo estranho e vai começar a induzir uma resposta imune. A princípio, uma resposta imune inata, ou seja, os macrófagos que estão lá, os neutrófilos, vão tentar conter esse esse vírus, né, principalmente matando as células que estão infectadas. Só que isso causa um dano tecidual, né? E para algumas pessoas, como a gente vai ver mais para frente, essa resposta imune, ela é muito exagerada. Então, a célula imune começa a secretar muitas citocinas, que vão causar a morte celular, mas como essas citocinas, elas têm uma quantidade muito exacerbada, isso acaba causando uma morte generalizada, uma disfunção tecidual, que pode levar a problemas que geram o quadro grave da Covid-19, né? Que é a pneumonia e vários quadros de síndrome respiratória aguda. Então, esse é o mecanismo pelo qual o vírus entra, sai e é reconhecido pelo sistema imune, e como o hospedeiro tenta se livrar desse vírus. Então, a gente vem estudando maneiras de tentar prevenir que o vírus entre, né? Então, por exemplo, usando moléculas para inibir essa protease, ou para inibir a interação da spike com a ACE2, ou para inibir a fusão do vírus com a membrana. Isso é uma possibilidade. Mas outra possibilidade também é tentar inibir a replicação do vírus dentro da célula. E outra possibilidade é tentar melhorar a resposta imune contra o vírus. Uma vez que esse é o principal determinante, né? A resposta imune é o principal determinante para a progressão, né, da doença para um caso mais grave, né, para um estágio mais grave.
Bom, então o que acontece quando o vírus entra, replica e começa a induzir, né, uma resposta imune inflamatória? Bom, para alguns, isso acaba passando despercebido, não tem sintoma algum, porque o sistema imune é eficiente, vai lá, se livra das células infectadas, contém o vírus e isso acaba resolvendo por ali. Outros têm sintomas leves, né? Um pouco de febre, um pouco de tosse seca, um pouco de cansaço, né? Mas consegue resolver muito bem depois de um tempo. Né? Febre, cansaço, dor no corpo, isso são características também de virose, de doenças inflamatórias. Agora, existem alguns casos que acabam progredindo para uma síndrome um pouco mais complexa, né? E isso associado principalmente a uma disfunção respiratória, né? Uma síndrome respiratória que vai causar uma fadiga mais intensa, que vai causar problemas na oxigenação do sangue, né? E isso vai levar diferentes, vai causar diferentes problemas, né? Quando você tem pouca oxigenação, porque o pulmão, você tem pneumonia, você tem problemas, né, na capacidade do pulmão de exercer trocas gasosas, vocês sabem que isso causa alterações sistêmicas muito importantes, né? E isso pode levar a diferentes tipos de complicações extrapulmonares, né? Então, uma das coisas que pode acontecer é que você tenha uma inflamação generalizada, né? Então, o sistema imune acaba respondendo de uma forma tão exagerada, e aí você, por causa da hipóxia também, você começa a ter disfunção de diferentes tecidos que causam uma certa ativação do sistema imune, e aí essa ativação começa a ser generalizada, isso leva a mais dano e vira uma bola de neve, né? E aí vira aquela tempestade de citocina, que acaba sendo uma característica bem típica de pacientes que progridem para o caso grave e podem progredir para o óbito. Né? Outra coisa que as pessoas vêm observando, né, é que há efeitos extrapulmonares que podem não somente estarem associados a essas consequências, né, da síndrome respiratória aguda, mas também que podem ser consequências do fato de que o vírus consegue passar essa barreira epitelial do pulmão ou do intestino e atingir a circulação, infectar células do sistema imune, e ao infectar células do sistema imune, os vírus podem causar problemas na resposta imune em si, né, diretamente. E além disso, foi visto que esse SARS-CoV-2, ele consegue infectar uma gama variada de células, né, desde células que têm um papel metabólico importante, por exemplo, células do fígado, células do pâncreas, ou adipócitos, até células, né, do trato cardiovascular, e também há evidências que o vírus pode chegar, né, no sistema nervoso central e causar efeitos neurológicos. Bom, os efeitos metabólicos que a gente observa, bom, os efeitos imunes eu acho que eu já falei bastante, né, dessa exacerbação da resposta inflamatória.
E uma outra coisa também que vale a pena dizer também é que só para voltar um pouquinho, a resposta imune adaptativa, inata, né, que acontece na fase aguda da doença, é muito importante, mas também como consequência dessa infecção, você tem uma aquisição de uma memória, né, por meio do sistema imune adaptativo. Então, as proteínas virais, elas são apresentadas como antígenos, e aí as células T coordenam, então, uma resposta adaptativa. Isso faz com que linfócitos produzam anticorpos, e aí quando há uma nova infecção, esses anticorpos já estão lá para sinalizar que aquilo é um corpo estranho, então acaba tendo uma resposta muito mais eficiente. Então, basicamente, é isso que, a princípio, faz com que os pacientes que são infectados e acabam né, evoluindo bem, eles acabam desenvolvendo anticorpos contra o vírus. E é isso que a gente mede quando a gente faz aquele teste rápido, né? Aquele teste da gotinha. A gente mede os anticorpos contra o vírus. E por isso que esses testes são de pouca valia para diagnóstico, mas mais valia para epidemiologia. Eu estou fazendo digressões aqui, mas assim, os temas são tão abrangentes e interessantes que eu acho que vale a pena, depois a gente volta no eixo aqui. Mas o teste, né, do sangue mede, então, os anticorpos que são gerados a partir da infecção viral. Só que esses anticorpos, eles são gerados depois de 10 dias, 2 semanas, né, do primeiro sintoma. Então, quando você faz esse teste, ou é tarde demais para você diagnosticar, o paciente já está 10 dias, 14 dias com o vírus, já disseminou para um monte de gente, e ele muito provavelmente já se curou, ou já progrediu para uma fase muito mais grave da doença, que aí o diagnóstico já foi confirmado de outras maneiras. Então, assim, basicamente, não há uma razão de se fazer um teste sorológico para diagnóstico, né? Uma razão racional. Mas para você ter um monitoramento. Obviamente, se você quiser saber quantas pessoas aqui na região de Campinas tiveram a doença, você faz uma amostragem, vê, conta os anticorpos. O teste que é feito, o padrão ouro para detectar o vírus é o RT-qPCR que a gente vem fazendo aqui na Unicamp, que é aquele que você insere o swab, faz uma coleta, né, na nasofaríngea, e aí você extrai o RNA e detecta o RNA viral, a presença no trato respiratório. Então, agora voltando aqui, esses anticorpos que são produzidos pelo sistema imune, né, principalmente pelo sistema imune adaptativo, eles são importantes para uma memória, né, e o que foi visto em alguns artigos, na verdade, dois artigos em revistas bastante importantes, é que essa memória imunológica para o coronavírus pode não ser tão eficiente assim, né? Eles perceberam que depois de 6 meses, o título de anticorpo já diminui significativamente. Isso não quer dizer que não haja uma resposta adaptativa à memória. Pode ser que, eles até mostraram nesses papers que esse anticorpo que está presente, né, no paciente que conseguiu gerar anticorpo, né, ele é um anticorpo bom, né, eficiente, só que o título vai diminuindo, então é importante a gente né, segurar,
firme na cadeira e ver o que vai acontecer nos próximos meses, para ver se realmente essas ondas, né, essas segundas ondas, essas ondas subsequentes da doença, não podem estar associados ao fato de que a memória imunológica não é tão persistente. E aí tem a questão da vacina também, né? Até que ponto a gente consegue desenvolver uma resposta humoral que seja eficiente contra o vírus. Então, essas são perguntas que a gente ainda não tem resposta. Bom, aí, em relação aos efeitos metabólicos, a gente tem dados interessantes, né, que mostram que pacientes acabam desenvolvendo disfunções metabólicas ao longo da, da né, do desenvolvimento dos sintomas agudos, né? Então, por exemplo, você tem paciente que entra normoglicêmico e aí acaba desenvolvendo hiperglicemia com o tempo. Em poucos dias, o paciente com COVID acaba se tornando um paciente hiperglicêmico. A pergunta é, até que ponto isso causa danos irreparáveis? Até que ponto essa hiperglicemia ou essa dificuldade no controle glicêmico acaba se mantendo, né? Essa é uma possibilidade levantada também por alguns artigos, principalmente porque foi visto que células beta, células alfa que controlam, e o próprio hepatócito que controlam glicemia, podem ser infectados pelo vírus. Mesma coisa, efeitos cardiovasculares. Você tem efeitos cardiovasculares que são consequências da síndrome aguda, da hipóxia, né? Você pode ter derrame, você pode ter trombose, isso é uma coisa bem prevalente, né, nos pacientes graves, e só que existem também evidências que os próprios cardiomiócitos, né, podem ser infectados também pelo vírus. Qual que é o impacto disso? A gente ainda não sabe. E os efeitos neurológicos também são bastante, eu não diria bastante comum, mas acontecem e acontecem de uma forma bastante peculiar, né? Você tem manifestações neurológicas que a gente não sabe exatamente por que acontece, né? De novo, pode ser simplesmente um problema de baixa oxigenação, pode ser um problema cardiovascular, né, decorrente de um problema cardiovascular, um problema vascular, né, ou pode ser também pelo fato de que há algum tipo de contato do vírus com o sistema nervoso. Não se sabe, ainda não tem provas irrefutáveis que o vírus consegue atingir o sistema nervoso. Mas existem evidências que sim, neurônios, astrócitos, células da glia em geral, podem ser infectadas pelo vírus em um modelo ex vivo, né? Agora, existem efeitos neurológicos, por exemplo, anosmia, a perda de olfato, que a gente não sabe exatamente qual que é a causa. Pode ser simplesmente uma capacidade do vírus infectar os neurônios olfatórios, né, que estão no epitélio nasal, e aí ali não tem uma barreira hematoencefálica, então a infecção acontece de uma forma mais direta, mas também não há uma evidência clara que isso aconteça. Então, só para dar um panorama para vocês sobre os efeitos agudos, pulmonares, os efeitos extrapulmonares e potencialmente crônicos, né? Bom, agora falando um pouquinho dos fatores de risco. A gente ouviu, né, dizer muito sobre, você está no grupo de risco, mas quais são esses grupos de risco de fato, né? A gente sabe que envelhecimento é algo importante, doenças metabólicas, comorbidades que a gente chama. Mas esse estudo da Nature que saiu mês passado, é um estudo que eu recomendo todos que tiverem interesse darem uma olhada.
porque é um estudo que analisou 17 milhões de pessoas no mundo inteiro que tiveram Covid, e eles fizeram basicamente uma associação entre mortalidade, que é esse hazard ratio, e algumas características, né, dos indivíduos. Histórico de doença prévio, idade, sexo biológico, enfim, hábitos diferentes. E aí, o que, que eles perceberam? Eles perceberam que o maior fator de risco é a idade. Vocês veem aqui. Aqui é a média, né? Aqui onde tem essa linha churada vermelha. Tudo que está à direita é um indutor de risco, né? Está associado a um maior risco. Tudo que está à esquerda protege, né? Está associado a um menor risco em relação à média. Então, vocês veem como essa relação com a idade é linear. Você tem aqui, ó, indivíduos de 18 a 39 anos, a idade de 18 a 39 anos, na verdade, protege, né, em relação à média das idades. Aí você tem aqui como referência 50 a 59, mas olha só, a cada 10 anos, você vai aumentando, vai aumentando muito, exponencialmente, na verdade, o risco de morte por Covid-19, né? Isso mostra para gente que Covid-19 é uma doença associada ao envelhecimento. Eu posso dizer porque eu tenho um interesse grande em biologia do envelhecimento, eu venho estudando biologia do envelhecimento, né, doenças associadas ao envelhecimento há muito tempo, e eu vejo isso como claramente uma tendência, né, a indivíduos idosos, por serem mais frágeis, mais vulneráveis e terem diferentes tipos de complicações, serem, então, mais suscetíveis a esse desenvolvimento da forma grave da doença. Então, claramente é uma doença associada ao envelhecimento. Claro que o gatilho é a infecção viral, mas uma vez que o vírus está dentro do organismo, não importa a carga viral, isso já foi demonstrado também. O que importa é a capacidade do organismo de responder a esse vírus, e, e isso está prejudicado no idoso. Quando eu falo não importa a carga viral, obviamente que importa, né? Você ter o vírus causa a complicação, mas existem fases de desenvolvimento da doença. A primeira fase é a fase onde o vírus replica, infecta outras células, né? Nessa fase a carga viral é importante, mas uma vez que o vírus entrou, replicou, aí existe uma outra fase que determina o avanço da doença, né, a gravidade da doença, que aí não tem a ver necessariamente com a quantidade de vírus. Bom, outra associação aqui é com o sexo biológico, olha aqui, homens são mais suscetíveis, aí você tem obesos, e aí a classe, né, o tipo de obesidade é a obesidade tipo 3, por exemplo, ou seja, o maior, quanto maior, né, o índice de massa corporal, maior o risco. Vocês veem aqui o hábito de fumar, né? Logo no começo houve uma associação, uma tentativa de associação entre o fumo e a gravidade, e alguns sugeriram que havia uma possibilidade de proteção, né, se o indivíduo fumasse. Ah, não há uma diferença significativa aqui, então, assim, há o que a gente pode dizer é que o fumo, na verdade, o tabagismo, na verdade, não tem um impacto significativo. A etnia tem um impacto significativo, mas a etnia é bastante complicada porque tem questões socioeconômicas também associadas a isso, então não é um dado tão confiável. Mas claramente
né, por exemplo, asiáticos e pretos têm uma maior suscetibilidade aqui. As causas para isso a gente não sabe, né? Bom, e aí a gente tem diabetes descontrolada, a gente tem é, câncer hematopoético, né? A gente tem é, transplante de órgãos prévio, que está associado também a diferentes tipos de alterações na resposta imune, enfim. Mas, sem dúvida, o principal é envelhecimento e, em grande parte, disfunções metabólicas como obesidade e diabetes. Bom, e qual que é a relação, então, entre envelhecimento, disfunção metabólica, na diabetes com a severidade da doença? Então, a gente vem estudando isso aqui, principalmente aqui no grupo da Unicamp, a gente vem tentando entender como que essas relações acontecem do ponto de vista molecular. E um artigo que a gente publicou recentemente mostra que a hiperglicemia, ela acaba induzindo uma severidade maior, porque a gente viu que monócitos, né, são células circulantes que são importantes para a resposta imune inata e que produzem várias citocinas e estão associadas também à resposta antiviral e à tempestade de citocina. Esses monócitos, quando eles são expostos a uma grande quantidade de glicose, eles acabam produzindo mais citocinas, e eles permitem que o vírus replique mais dentro dessas células. Então, isso, de certa forma, pode agravar a doença, porque a gente observou que essas células, esses monócitos expostos a uma quantidade grande de glicose no meio, acabam produzindo moléculas que matam mais as células do epitélio intestinal e acabam inibindo a capacidade da célula T de replicar. E quando a célula T não replica, ela acaba se tornando disfuncional, a resposta imune acaba sendo menos eficiente. E aí, como eu disse para vocês, a gente vem estudando também a interação do vírus com diferentes tipos de células, tecidos, né? Como que o vírus infecta células imunes e altera a resposta dessas células, como o vírus infecta tecidos metabólicos, como, por exemplo, o tecido adiposo. A gente evidenciou recentemente que o adipócito, né, a célula gordurosa, ela é capaz de ser infectada pelo novo coronavírus e permanecer lá por um tempo. E como a gente tem muito adipócito no corpo, espalhado pelo corpo inteiro, inclusive no pulmão, a nossa hipótese é que esse adipócito ele pode servir como um reservatório para o vírus. Né? O adipócito não só ele pode servir como um reservatório inerte, mas o adipócito também é uma célula que produz muitas dessas citocinas pró-inflamatórias, que inclusive estão elevadas no obeso por conta da produção de várias moléculas pró-inflamatórias pelo adipócito. Então, existe, talvez a gente está explorando ainda, são dados ainda preliminares, mas talvez haja uma associação entre a infecção viral em adipócitos, e a gente também vem observando em hepatócitos, em outras células, e essas alterações metabólicas, cardiometabólicas, por assim dizer, que a gente vê na COVID. E uma outra coisa que a gente observa é que o envelhecimento, ele pode contribuir de diferentes maneiras, né, para esse aumento da severidade. Uma das coisas que acontece com o envelhecimento é uma disfunção do sistema imune, né? O sistema imune acaba respondendo de uma forma menos eficiente. E a causa celular e molecular disso, pelo menos em parte, é um processo que a gente chama de senescência celular. A senescência celular, ela acontece com um mecanismo de proteção das células contra tumor, por exemplo.
porque quando a célula replica muito, os telômeros encurtam, e aí a célula entra num processo de parada do ciclo celular, que é chamado de senescência, né? Só que essa parada de ciclo celular, ela está associada também a um mecanismo de sinalização das células para o sistema imune, para dizer para o sistema imune, olha, eu sou uma célula senescente, então se livre de mim, porque eu não sirvo mais, certo? E aí, é isso que acontece normalmente, né? As células que replicam muito, elas entram em exaustão, elas entram nesse processo de senescência, aí elas recrutam o sistema imune vai lá e se livra delas. Bom, agora, o que acontece com a idade é que há um acúmulo dessas células senescentes, ou por acúmulo de dano, ou por uma incapacidade dessas células sinalizarem para o sistema imune, e aí o que acontece é que o sistema imune, ele acaba, né, interferindo diretamente com o tecido de uma forma muito mais exacerbada. Então, tem um acúmulo de células senescentes que sinalizam muito para o sistema imune vai lá e o tempo inteiro está eliminando citocinas pró-inflamatórias, pró-fibróticas e tudo mais. E isso vai causando uma disfunção no tecido. E aí, causando disfunção no tecido, isso acaba causando problemas diversos no organismo, que né, é caracterizado pelo processo de envelhecimento. E aí, uma das coisas que a gente vem testando também no laboratório é a possibilidade de eliminação dessas células senescentes, ou, nesse caso, né, interferindo em processos mediados pelo envelhecimento em si, para que a gente consiga ter uma resposta mais eficiente nesse caso, né? E essa eliminação de células senescentes, ela acontece, por exemplo, por meio de senolíticos, que são moléculas que elas atuam matando células senescentes de forma bem seletiva. E aí, esses senolíticos, eles estão em estudos clínicos agora, mas em modelos pré-clínicos, eles mostraram um papel bastante interessante em tentar, em mostrar, né, um aumento do tempo de vida desses modelos experimentais e também uma proteção contra vários tipos de doenças associadas ao envelhecimento. Então, é isso que a gente vem testando. E só para terminar, porque eu sei que essa é uma pergunta que sempre aparece, e a vacina, né? Quando que sai, como é que funciona? Bom, a vacina, primeiro assim, o que significa essa vacina? Como que ela é feita? Por que ela demora tanto? Bom, existem alguns tipos de vacina e cada vacina tem a sua particularidade, sua chance de sucesso, sua dificuldade de produção, de distribuição, seu custo, seu interesse econômico também. E agora, mais do que nunca, político. Um tipo de vacina é a vacina mais comum, assim, para doenças infecciosas, é a vacina de vírus atenuado. Então, você pega o vírus, você inativa esse vírus, e aí você injeta o vírus inativado na pessoa, aí a pessoa, ela responde, né, o sistema imune dela responde contra esse vírus inativado e monta, então, uma resposta moral. Essa é uma vacina bem simples, a taxa de sucesso é relativamente alta, só que o problema é que você precisa trabalhar com uma grande quantidade de vírus ativo para conseguir ter vacina suficiente para vacinar tanta gente no mundo. Então, é muito difícil. Para você trabalhar com esse vírus, você precisa trabalhar com vírus em, em, em laboratórios específicos. Por exemplo, aqui na região de Campinas, o único que é capaz de fazer isso é um laboratório aqui do Instituto de Biologia, que é um laboratório de 10, 15 metros quadrados, extremamente disputado. Então, não dá para fazer isso em grande escala. O Butantan consegue fazer isso? Consegue, mas
não sei se consegue fazer em tanta escala. Então, a gente está testando uma vacina da China que usa esse princípio. Outra possibilidade, que é a vacina da Oxford, também está sendo testada aqui no Brasil, é você usar um vetor viral, né, que não seja, obviamente, o SARS-CoV, né? Então, você pode usar um adenovírus, que é um vírus ele é um vírus, mas ele não tem, ele é modificado para não ter um efeito direto no ser humano, mas ele vai carregar algum conteúdo genético do SARS-CoV-2. E assim, o vírus, esse vírus mutante, né, ou seja, como quimérico, ele vai apresentar antígenos para o sistema imune que são antígenos do SARS-CoV-2, mas por meio de um vírus que é inofensivo. Então, essa vacina é uma vacina mais interessante, porque ela é uma vacina que ela tem o componente viral. Quando você tem o vírus, a resposta é mais eficiente, né? Só que é um vírus diferente, é um adenovírus, mas a resposta é um pouco melhor. Só que é uma vacina um pouco mais cara, né? Porque demanda uma tecnologia um pouco maior. Aí você tem outros tipos de vacina, onde você pega a proteína do vírus e injeta, e aí espera uma resposta. Isso daí é uma vacina simples de fazer, né? Porque você consegue expressar um monte de proteína, só que, de novo, é uma vacina um pouco, bem menos eficiente, porque você não tem a infecção viral acontecendo, você só tem a proteína do vírus. E você tem uma vacina que é uma vacina que está sendo testada pela empresa Moderna, que é uma vacina de RNA. E essa vacina é uma vacina super cara, mas ela é bem efetiva e bem segura, porque você pega o RNA do vírus e aí você né, transmite o RNA do vírus, você injeta, né, na pessoa, e aí o RNA do vírus acaba produzindo, obviamente que é um RNA truncado, que não produz o vírus inteiro, mas produz uma estrutura viral que acaba servindo como um sinalizador para o sistema imune produzir anticorpo. Então, são todas essas vacinas que estão acontecendo, são vários ensaios clínicos, e, bom, quando que a vacina vai estar disponível e como que a gente vai conseguir distribuir isso? E será que ela vai ser eficiente? Será que ela não vai ser eficiente? A gente não sabe. São perguntas, né? E a gente vai ter que ver. O bom nesse momento é que o investimento e o esforço da comunidade científica para o entendimento da doença e para a geração de uma vacina é sem precedentes. E a gente está avançando de uma forma muito rápida. Então, a gente vai precisar ver como que essa vacina vai funcionar, qual que vai ser o custo, como que ela vai ser distribuída, porque uma coisa é você ter uma vacina que funciona, outra coisa é você produzir o suficiente e ter uma campanha de vacinação que seja efetiva. E para isso a gente precisa de mais dados e precisa de um plano, né? Agora, tem a vacina, vacinou, resolvemos os nossos problemas? Não necessariamente. A gente vai precisar ver o que acontece, qual que é a duração dessa vacina. Será que é uma vacina tipo sarampo, que você vacina uma vez e nunca mais vacina? Ou uma vacina igual a gripe, que você precisa vacinar toda temporada, né? Será que todo mundo vai ter uma resposta moral? Não sei. Talvez você tenha, por exemplo, a vacina da gripe não tem uma cobertura, chega, sei lá, 40%, próximo disso. Então, não é todo mundo que toma a vacina da gripe que fica protegido, né? Vamos ver o que vai acontecer com o coronavírus. Agora, bom,
Acho que a mensagem para o final é que a gente precisa segurar, né, apertar os cintos, arregaçar as mangas e tentar trabalhar junto com a comunidade, né, de alguma forma, para tentar sanar esse problema, que é um problema de todos, não é um problema só da ciência, não é um problema só da economia, é um problema de todos nós.